Olá pessoal, boa tarde. Está começando o Bate-Papo Esportivo aqui na tela da sua TV Horizonte. Um programa que fala tudo sobre o futebol, com muita informação, opinião, debate e com a linguagem que o torcedor gosta. Vamos ao destaque do programa de hoje. Atacante Fred passará por cirurgia ainda essa semana. Atlético volta aos treinos hoje, visando o clássico de domingo. Juiz Igor Júnior Benevenuto entrará na justiça contra dirigentes do América. Isso e muito mais, agora no Bate-Papo Esportivo. Seja bem-vindo ao nosso bate-papo esportivo e você pode entrar nessa conversa com a gente. Boa tarde, Ana Cláudia. Explica o pessoal de casa aí como é que eles podem participar. Boa tarde, Breno. Boa tarde a todos. Mande a sua pergunta no nosso WhatsApp, 984-950038, 984-950038, ou você pode mandar a sua mensagem também pelas nossas redes sociais. Estamos ao vivo pelo Facebook da TV Horizonte. Mande a sua pergunta para os nossos comentaristas. Pois é, e vamos convidar todos aí a participarem, acessarem as nossas redes sociais, o programa Bate-Papo Esportivo, que agora está no Facebook, aí, a página do programa, no Instagram, também com o canal no YouTube, onde você confere vídeos exclusivos aí que a gente separa do programa para você, só se acessar lá e conferir. E agora, vamos apresentar aqui os nossos comentaristas de hoje, começando pela minha direita, Guilherme Guimarães. Seja bem-vindo, Guilherme. Como é que você está sentindo já esse clima dentro do Cruzeiro? Apesar de ontem, né, uma semana que começa com uma notícia ruim, essa da cirurgia do Fred. Um abraço, Breno, o pessoal que nos acompanha de casa e nas redes sociais. Breno, a notícia de fato foi apenas confirmada, né? O que já se previa, a cirurgia do Fred, que vai ficar de 6 a 8 meses fora dos gramados. E o elenco do Cruzeiro dando muita força pro atacante, os próprios torcedores mandando mensagem nas redes sociais. Agora é esperar o Fred fazer a cirurgia, vai ser nessa semana, acredito que nessa quarta-feira, para começar o tratamento. E o Cruzeiro, a gente vai falar isso mais aqui no decorrer do programa, está dando mais tecnologia ao seu departamento médico e isso vai ajudar na recuperação do Fred. Meu lado esquerdo aqui, Vinícius Cris, seja bem-vindo. E me diga uma coisa, aproveitou, né, férias aí, já está descansado, né? Descanso. Conseguiu ver o futebol de fora, de uma outra visão. Atlético chegando para essa final. Chega num patamar bem diferente do que você imaginava quando você começou a ver o Atlético aí no começo do trabalho do Thiago? Acho que sim. Boa tarde, Breno. Boa tarde a todos. Se a gente pegasse um mês e meio, 2 meses atrás, e se você me perguntasse quem que era o favorito para ser o campeão mineiro, eu diria que com muita tranquilidade o Cruzeiro era o grande favorito para ser o campeão. Acho que continua sendo. Apesar, tem a vantagem de jogar em casa, tem a vantagem de jogar por 2 resultados iguais, isso é muito significativo, mas a distância entre os dois reduziu um pouco. O Atlético tem jogado cada vez mais organizado, aos poucos já dá para enxergar a filosofia do Thiago, um time jogando um pouco mais com a bola no chão, tentando trocar passes mais curtos e vai evoluindo no seu modelo de jogo, né? Vai ter a semana livre para trabalhar, acho que isso é muito importante de novo, chega numa condição boa para competir e para tentar buscar também o título do estadual. E a polêmica está aqui, o homem polêmica, eu sei que ele vai virar para mim e vai falar assim, você não vai vir me falar, me comentar sobre isso ou aquilo, então vou fazer uma boa para você. Edu Pando, seja bem-vindo. Polêmica, Brasil e Alemanha hoje, revivendo aí aquele 7-1. Como é que você enxerga esse jogo aí? Porque para a Alemanha o pessoal lá está falando que eles estão nem aí para o jogo de hoje. Um abraço, Breno, telespectador. Para a Alemanha o peso é menor. É menor, a Alemanha encara como um amistoso, está colocando até um time quase todo reserva, com pouquíssimos titulares, até guardando um pouco. Tite, eu vou esconder meu jogo aqui, porque eu sei que você é um rival à minha altura na Copa do Mundo. Agora, não tem como desassociar. A seleção brasileira, o próprio Tite deixou bem claro, é sim um fantasma, os 7-1 vão entrar em campo. Tem muita gente que estava aqui no Mineirão, foi um jogo histórico. E não tem como você tirar isso da cabeça. Mesmo que seja um amistoso, seja um jogo que não vale absolutamente nada, vale muito como preparação. A seleção brasileira, ainda que a Alemanha vá com um time modificado, vai pegar um adversário diferente do que enfrentou até agora, muito sul-americano, uma escola que se defende bem, que é a da Rússia, agora um time que joga.
que é a Alemanha, ainda que não esteja com seu time principal. Mas não tem como não pensar no 7-1. A seleção brasileira vai entrar em campo pensando no 7-1, mas não é pensando em devolver o 7-1, não. É algo que não tem como tirar, desassociar. Isso está na história. Belo Horizonte está na história, o Mineirão está na história, o resultado está na história. Bom, e falando aí, comecei falando de polêmica e tudo, falando ainda da polêmica que envolve o jogo do América, né? O juiz Igor Júnior Benevenuto, que foi protagonista aí desses clássicos entre Atlético e Cruzeiro, Atlético e América, que tiveram muita polêmica no Campeonato Mineiro, deu uma entrevista à Rádio Itatiaia e disse que irá entrar na justiça contra os dirigentes do América, que também deram entrevistas à própria Rádio Itatiaia, né? Colocando aí que ele havia tido equívocos aí, mas citaram e chamaram de roubo, né? O que aconteceu nos clássicos. Como é que vocês veem aí essa atitude do juiz? Acho que é a primeira vez que eu vou ver isso, um juiz entrar na justiça. Breno, eu acho que ele tem total direito e até razão em entrar processando o América ou quem quer que seja do América. Sabe por quê? As críticas do América em relação ao Igor foram críticas burras. Burras com B maiúsculo. Porque foi o Igor o culpado de não ter dado que a bola entrou no gol do Marquinhos? Não. Foi o Igor que assinalou gol na bola que entrou ou não do Atlético? Foi o Igor que não viu, que viu que a bola tocou no pé do Rafael Moura naquele gol? Ou foi o assistente, o que fica ali na linha atrás do gol? Foi o Igor que deixou de marcar algum pênalti ou marcou algum pênalti que não existiu? Os erros foram dos auxiliares, ou erros ou acertos, que até agora ninguém crava se teve erro ou acerto. Foram dos auxiliares, foi do Guilherme e depois no outro jogo eu não me recordo de qual outro. Então, a crítica em relação ao Igor, ao meu ver, é uma crítica burra. Eles estão criticando a pessoa errada. Se a TV Horizonte aqui tem um problema no microfone, eu que vou tomar o balão ou quem é responsável pelo microfone? Se a gente está com um problema aqui que a imagem não está chegando na casa do telespectador, a culpa é do Breno Galante ou é de quem é responsável pela imagem chegar até a casa do telespectador? Então eles estão apontando a arma para a pessoa errada, que é o Igor. No caso, não foi ele o responsável pelos erros. Se ele teve erro ou não nos clássicos, foram erros normais de arbitragem. Uma inversão de falta ali, demorou para dar um cartão aqui, isso é normal. Agora, os lances capitais, vocês vão me desculpar, viu? Pessoal do América, até companheiros nossos aqui, o Igor não teve culpa, não. O Breno, o detalhe é que um dos dirigentes do América, né, o Racilan, ele usou uma rede social pessoal para fazer críticas e até atacou a arbitragem, a Federação Mineira. E ninguém passa ileso a esse tipo de situação. É óbvio que se o Igor achou que a honra dele foi ofendida, que ele foi caluniado, ele vai procurar a justiça. E aí a justiça vai definir se de fato quem tem razão é o Igor Júnior Benevenuto ou se é o América ou os dirigentes do América. O que pesa nessa situação, e que até fica chato, é a gente acompanhar um árbitro também atacando um jogador, né? O jogador ele fala na beirada do campo e ele deu a opinião dele, não que o árbitro possa também dar a dele. Mas ficar essa briguinha, o Rafael Lima disse que o árbitro é ruim, que o árbitro não fez por erro, foi porque ele quis fazer dessa forma, né? Citando o lance do gol. E aí a gente escuta uma entrevista do próprio Igor Benevenuto também atacando o jogador, falando que o jogador é horrível, que ele é ruim. Ok, cada um tem a sua opinião, mas ficar brigando, usando a imprensa para um atacar o outro assim também, aí já fica lamentável. E olhando pelo lado do futebol do América aí, Vinícius, o que você pode tirar de lição aí do que você viu desse América que está projetando aí a Série A? O América agora tem 19 dias numa pré-temporada antes do Brasileiro para se arrumar. Você vê uma necessidade de muitos reforços, tem o Judivan que já está preparando aí para poder estrear no Brasileiro. Como é que você vê o América? Eu acho que vai precisar de reforço. Eu acho que esse tempo que vai ter agora pela frente vai ser muito importante. O América vai chegar à Série A como o time da Série A com menos jogos no ano. Então, o América está tendo tempo para trabalhar. Acho que não é esse o grande problema. Vai precisar se reforçar. E a imagem que o América deixou nos clássicos foi muito preocupante, né? O América não conseguiu competir de igual para igual, nem quando jogou contra o Cruzeiro, nem quando jogou contra o Atlético as 3 vezes, né? Ele perdeu os 4 clássicos que fez esse ano. Não fez nenhum gol. Não fez nenhum gol. E jogou mal a maior parte de todos esses jogos, né? Jogou pior do que o adversário. Então, por mais que a campanha do América no Campeonato Mineiro a gente possa até ser considerado boa, né? Foi vice-líder na primeira fase e tudo, mas preocupa porque quando enfrentou adversários que ele vai encontrar daqui em diante, né? De nível parecido com os que ele vai encontrar daqui em diante, ele, de certa forma, se acadelou.
né? O América não conseguiu jogar em nenhum momento de igual para igual. Isso me preocupa muito. Eu lembro do Anderson no final do ano passado, início desse ano. Ele disse que o grande desafio do América era conseguir propor mais o jogo, conseguir encarar um pouco mais as equipes mais fortes, mas até agora não conseguiu. Falta material humano, acho que principalmente no setor ofensivo. Acho que a chegada do Judivan é importante, dá uma alternativa boa, mas não vai ser solução dos problemas. Acho que o América ainda precisa de mais para o setor ofensivo, do meio para frente ali principalmente. Vai precisar atuar com inteligência no mercado para chegar numa condição boa para a Série A. O Gris é um cara que eu sei que ele não se limita a ficar assistindo só futebol daqui de Minas, e eu não sei se ele vai concordar comigo. O América entra para não brigar, para brigar para não cair, né? Para se manter na Série A, e eu acompanhei os que eu julgo serem os adversários do América. Sport, Vitória, Ceará, Paraná Clube, me ajuda aí quem mais? Eu incluo até o Botafogo nessa. Até o Fluminense, o próprio Vasco. O Fluminense eu até tirei um pouco e o Vasco também. O América, por mais que ele tenha tido dificuldades contra Atlético e Cruzeiro, pelo que eu vi desses times e do América, ele é mais organizado, é um time que está melhor do que essas equipes e que se reforçar do meio para frente, você citou aí o Judivan, que para mim é uma interrogação ainda, a parte física, não a técnica. Eu acho que o América sai na frente desses times. Esses times estão mal demais. O último que eu assisti foi o Vitória, acho que foi semifinal do Campeonato Baiano, mas é muito ruim. É ruim com força. O América, para mim, está num degrau acima desses concorrentes dele. Pois é, pessoal. Agora, a gente vai falar mais do segundo bloco aí. Tem Cruzeiro, tem Atlético, tem a final do Campeonato Mineiro. Mas agora tem mais um recado aí para você. Vamos falar de mercado de trabalho. Você conhece o segmento de vendas à distância? É um dos setores que mais crescem no Brasil e atualmente representa uma das melhores oportunidades de trabalho para os jovens que buscam seu primeiro emprego. A Mundial é uma das empresas líderes nesse segmento e tem um time ágil e competente, porque investe muito na formação das pessoas. Quem trabalha na Mundial tem remuneração justa, horários flexíveis, treinamentos contínuos e muitas chances de crescimento profissional. E aí? Tá a fim de correr atrás de crescer na vida? Então a Mundial é para você. Acesse o mundiale.com.br e cadastre o seu currículo. E nós vamos para um rápido intervalo e voltamos falando tudo sobre o Cruzeiro. Não sai daí.